É comum eu trazer para o âmbito das discussões de liderança o tema autoestima. E no primeiro momento isso causa surpresa. Algumas organizações ou mesmo líderes perguntam: Tony, o que autoestima tem a ver com liderança e como compreender a autoestima pode me ajudar como líder para alcançar os resultados que eu desejo na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Existe um autor norte-americano chamado Nathaniel Branden. Ele é considerado o pai do estudo da autoestima no universo não somente da psicologia, como da liderança. Ele escreveu um livro na década de 60 chamado A Psicologia da Autoestima. E ele diz o seguinte: a autoestima corresponde à tua percepção de que você é capaz de suportar e enfrentar os desafios da vida e que você é merecedor de felicidade. Repetindo, uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa que entende que ela tem dentro dela os recursos para enfrentar os desafios da vida e também que ela é merecedora de felicidade. E aí nesse momento você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com liderança? Tudo a ver. Primeiro, porque fica estabelecido de uma forma muito clara uma relação entre autoestima elevada e bem-estar e felicidade. Mais que isso, existe uma direta conexão entre autoestima elevada e resiliência. Por que resiliência? Porque, meus caros, a partir do momento em que você confia em si próprio, que você entende que dentro de você há os recursos para enfrentar os desafios da vida, que não são poucos, e que você é merecedor de felicidade, quando a vida nos trouxer esses enormes desafios, você vai perdurar, você vai continuar, porque dentro de você existe essa convicção de que os recursos estão lá para que você possa, portanto, enfrentar as tempestades que todos nós, em algum momento, vamos enfrentar. E eu posso dizer isso, que, portanto, existe essa relação entre a autoestima e a resiliência, porque, meus caros, a imagem que nós temos acerca de nós mesmos acaba se tornando uma autoprofecia. Eu gosto muito de uma fábula interessante que eu ouvi há muito tempo atrás e que eu queria dividir com vocês. Essa fábula vai mais ou menos assim. Afirma-se que um caçador encontrou num determinado momento uma onça, ele abateu essa onça e quando ele chegou próximo e viu a onça ali deitada antes de morrer, ele percebeu que era uma onça fêmea e que ela estava prenha e que deu à luz e que estava dando à luz antes de morrer. E ela deu à luz a uma onça pequena, um filhote de onça, enfim. E aquele caçador ficou muito tocado com aquilo. Ficou muito tocado com aquela cena da mãe, né, morrendo ali por um tiro que ele deu e aquele bebê nascendo ali, que ele pegou aquela onça, levou para sua fazenda. Ele era um criador de ovelhas e ele criou a onça como uma pequena ovelha. Então a onça foi criada ao lado das ovelhas, comia o capim que as ovelhas comiam, tomavam leite que as ovelhas tomavam, faziam igual as ovelhas faziam e foi criada, portanto, como uma pequena ovelha dentro daquele rebanho. Era considerada uma irmãzinha, né, aquela onça e um irmãozinho, e vivia feliz ali na fazenda do seu dono, vivendo a sua vida feliz de ovelha. Até que um dia, né, uma onça grande, uma onça macho, alfa, avistou do alto de um morro aquele imenso rebanho de ovelhas. Ele, já antecipando a sua refeição, foi sorrateiramente se aproximando daquele rebanho para abater o que seria o seu próximo almoço. Para sua surpresa, naquele momento ele encontra uma onça no meio das ovelhas. E pior, ele viu a onça fazendo bé, dançando como ovelha, brincando como ovelha, comendo capim como ovelha, e ele olhou aquilo e não entendeu nada. Indignado com aquela cena, ele corre em direção às ovelhas. As ovelhas se desesperam quando viram aquela onça, né, se aproximando, e aquela onça que vivia como ovelha também fugiu como ovelha, fez bé como ovelha, ficou apavorada como ovelha, e aquela onça então pega aquela onça ovelha, leva ela para a beira do rio e fala: meu velho, o que você está fazendo? E a onça ovelha diz para ele: pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não me mate, não me come. Ele: como é assim, rapaz? Você é uma onça? Ele: não, eu sou uma ovelha. Cara, você tá doido? Você é uma onça? Não, eu sou uma ovelha. E aí então ele pega, coloca o rosto dele próximo ao rio e fala: olha na imagem da água. E para surpresa da onça ovelha, que até então nunca tinha se visto no espelho, o que ela viu não foi um reflexo de uma ovelha, mas de uma onça. Aquilo confundiu a sua cabeça.
Então a onça predadora olhou para a onça ovelha e falou, ruge. A onça olhou para ele e fez, bé. Você tá louco, velho? Isso não é rugir não, você não é ovelha. Ruge. A onça ovelha, bé. Não, ruge. Pela primeira vez, aquela onça que se via como ovelha rugiu. E diz a fábula que aquele rugido reverberou na floresta. E aí, empoderada com aquilo, a prova final faltante foi que aquela onça pegou um pedaço de carne da ovelha que ele havia abatido, recém-abatido, olhou para a onça ovelha e falou, come. E ao ver aquela ovelha com sangue, um pedaço do que até pouco tempo atrás ele entendia que era sua irmãzinha, ele se assustou com a ideia, mas já empoderado com tudo aquilo, ele então experimentou um pedaço daquela carne. E quando ele sentiu sangue na boca, algo instintivo aconteceu e ele devorou a ovelha inteira. E naquele momento ele voltou à sua essência de onça, enfim. E quando eu ouvi essa fábula, foi muito interessante porque o que o professor que estava ministrando esse workshop, eu não sei se foi um workshop, enfim, uma aula de MBA, enfim, faz muitos anos, o que ele disse é o seguinte, a nossa autoimagem é uma autoprofecia. A maneira como você se enxerga determina como você age, como você pensa, as pessoas com quem você se relaciona. E, portanto, a autoestima está diretamente ligada a essa questão, a forma como você se enxerga, o potencial que você entende que tem, as habilidades e os recursos para enfrentar os desafios, ser merecedor do que a vida eventualmente pode te ofertar. E isso aumenta, portanto, o teu senso de felicidade, de resiliência e a tua possibilidade de estar no mundo contribuindo com ele. Existem algumas críticas quando nós falamos de autoestima. A primeira delas é a seguinte, Tony, autoestima elevada para mim soa como arrogância. Eu conheço alguns líderes que são muito arrogantes. Líderes que não olham nos olhos do seu colaborador, que não têm empatia nenhuma, que tratam seus empregados como uma coisa, como um objeto que só estão ali para atingir os objetivos que esse líder estabeleceu. Líderes que não conseguem estabelecer conexão, líderes com quem você não consegue ter diálogo e eles são, aparentemente, muito seguros de si. O que as pessoas que entendem de autoestima nos dizem é que essas pessoas arrogantes, em regra, têm uma autoestima muito baixa, porque elas necessitam olhar de cima para baixo para o outro, elas, por vezes, precisam reforçar as suas inseguranças através de um comportamento como esse. Justamente por não se sentirem confortáveis consigo mesmas, não se sentirem dignas de felicidade, não se sentirem hábeis a enfrentar os desafios que a vida nos traz, é que elas precisam impor através do seu cargo, do seu crachá, da sua hierarquia, da sua força, a sua presença. Portanto, não tem absolutamente nada a ver arrogância e autoestima. Um outro aspecto interessante isso sob o ponto de vista da educação, de uma forma geral, corporativa ou não, é o seguinte, Tony, por vezes, se a gente tenta desenvolver a autoestima nos nossos liderados ou nos nossos filhos, nós podemos criar uma ilusão de que eles são melhores em determinada habilidade do que verdadeiramente são. Existe até uma pesquisa interessante, se você perguntar para as pessoas se elas dirigem bem, isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, 89% delas dizem que guiam, que dirigem muito bem. E se você dirige e anda pelas ruas de São Paulo, como eu, você sabe que esse percentual está meio elevado. Ou seja, às vezes as pessoas têm uma percepção muito diferente ou mais acentuada das suas possibilidades do que verdadeiramente têm. O que o Nathaniel Branden fala sobre isso? Ele diz o seguinte, olha, autoestima não é você ficar elogiando o seu filho. Meu filho, você é especial, você é lindo, você merece tudo de melhor no mundo, porque você é diferente, você... Ou para o seu colaborador, olha, eu sei que você tem o potencial e que você pode sempre, vai e faz... O que Nathaniel Branden fala é que a autoestima é conquistada, e mais que isso, ela é fortalecida através de trabalho duro. É você manter os seus compromissos, é você ser pontual, é você fazer aquilo que diz. É você ter accountability, ou seja, você ter uma postura de autorresponsabilidade. E isso tudo vai reforçando essa imagem de alguém que é capaz de lidar com os desafios e merece, portanto, os resultados que tem. Então, quando nós falamos em desenvolvimento de autoestima, é um processo fundado em trabalho, é um processo fundado em esforço, é um processo fundado em transformação. E a partir daí, dentro desse looping de autofortalecimento, a autoestima vem
e fica cada vez mais forte dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, por que não dizer? Para finalizar esse tema, nós percebemos 3 tipos de autoestima que podem ser facilmente detectadas. E aqui eu acho que é muito importante nós fazermos uma distinção, porque nos permite nos situar aonde estamos e a partir daí mudar eventualmente a lente sobre a qual nós olhamos para esse tema. O primeiro tipo de autoestima é a autoestima dependente. O que isso quer dizer? Sob o ponto de vista do merecimento, você entende que você é merecedor das coisas desde que as pessoas te legitimem. Desde que as pessoas ratifiquem que você é alguém que tem valor, que você entrega, que você é bom, enfim. Então, você tem nesse ponto, dentro desse primeiro nível, eu diria, de autoestima, pessoas que são muito dependentes da opinião alheia, do julgamento alheio. Se a minha mãe, se o meu pai, se o meu chefe diz que eu sou um bom profissional e que eu estou fazendo um bom trabalho, que estão orgulhosos de mim, eu estou feliz e minha autoestima está elevada. Mas se alguém, repito, meu irmão, meu chefe, meu pai, olha para mim e fala, você me decepcionou, a minha autoestima cai por terra, porque ela é totalmente dependente do olhar do outro. E isso é trágico sob o ponto de vista não somente da nossa vida, como também da liderança. Sob o ponto de vista da nossa vida, você vê algumas pessoas escolhendo as suas carreiras, escolhendo pessoas com quem vão casar, onde vão morar, em função do desejo dos seus pais, do que espera a sociedade dele, do que as pessoas esperam dele, porque para ele é muito importante que ele tenha essa legitimação. E por vezes você faz escolhas que não fazem parte da sua essência ou dos seus desejos verdadeiros em função disso. Já sob o ponto de vista da habilidade de enfrentar os desafios da vida, a autoestima dependente sempre olha para o outro. Ou seja, eu analiso a minha capacidade, eu analiso as minhas habilidades em relação ao outro. Peraí, eu estou melhor que fulano? Eu estou melhor que ciclano? Se eu estiver, abre aspas, melhor que XYZ, a minha autoestima está elevada. Eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou viajando mais, eu fui para um hotel melhor, eu fiz uma viagem mais bacana, meus filhos são mais educados. Então, a sua autoestima, sob o ponto de vista de habilidade, depende de uma comparação com o outro, sempre. E, meus amigos, isso é receita trágica para a infelicidade. Porque, eventualmente, sempre vai ter alguém melhor que nós em alguma coisa. Aliás, eu diria em várias coisas. Então a autoestima dependente ela é frágil porque é centrada em elementos externos. Nós temos depois o que nós chamamos de autoestima independente. O segundo nível, que é um nível muito elevado, eu diria. Porque na autoestima independente, sob o ponto de vista do seu merecimento, ou seja, a análise que você faz daquilo que está ao seu redor, você está aberto à opinião dos outros. Você está aberto, portanto, à escuta, você recebe feedback, você quer saber a opinião do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sociedade, dos seus pais. É claro que você está absolutamente disposto a receber esse input, mas no final do dia a decisão é sua, porque a vida é sua. E, portanto, ainda que você valorize a opinião, os desejos e a perspectiva do outro, você recebe isso, filtra diante dos teus valores, das tuas crenças, dos teus princípios, daquilo que você de fato deseja para a sua vida e toma a sua decisão pautada nesses elementos internos. Sob o ponto de vista da habilidade de enfrentar os desafios da vida, ao contrário da autoestima dependente, que depende da comparação com o outro, na autoestima independente a sua comparação é consigo mesmo. Ou seja, as perguntas que alguém que tem autoestima elevada faz eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Eu desenvolvi a habilidade que eu me propus a desenvolver? Eu trabalhei esse gap no meu caráter que precisava ser desenvolvido? Eu ajustei essa ação que eu queria, as ações que eu precisava mudar ou tomei as decisões que precisavam tomar? Ou seja, o seu critério de análise e crescimento é interno, diz respeito ao seu próprio processo. Ele olha para dentro. E nós temos então esse terceiro nível de autoestima que nós chamamos de autoestima incondicional. Alguns alunos meus da Fundação Getúlio Vargas ou mesmo pessoas com quem eu trabalho em desenvolvimentos, treinamentos, enfim, de líderes mundo afora, eles dizem que é a autoestima quase que super-humana, né?
Porque aqui deixa de existir critérios de comparação, deixa de haver reflexões sobre, né, o que o outro pensa, o que há é o caminhar. Há uma postura de estar presente, aberto perante a vida e sempre fazendo o melhor. É um estado de liberdade muito grande. Esse estado de liberdade é extremamente reconfortante. Você está confortável no seu corpo, na sua pele. Você está confortável com quem você é. Você não quer provar nada para ninguém. Você simplesmente está aqui, presente e tentando ser o melhor líder, a melhor pessoa, o melhor marido, o melhor pai que você pode ser, né? Absolutamente aberta aos desafios que a vida te traz. E nesse estado de liberdade, desapego, observação criteriosa, o impacto que você gera é muito grande e essas pessoas são muito raras, né? Infelizmente ainda na nossa convivência.